Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol. No ar, à la carte TV, o programa da gente pra nossa gente. Sopla, huele alcohol, tu tremolo. Boom, shakalaka boom boom boom. Girl, you cause confusion when you walk in the room. Boom, shakalaka boom. Repórter Tim, a simpatia de nossa pequena apresentadora com grandes entrevistas para você. Shakalaka boom boom boom. Girl, you cause confusion when you. Estamos aqui com a professora Márcia Daniela e ela vai explicar pra gente hoje a importância do inglês desde jovem. Tudo bem? Tudo jóia, Luara. Tudo bem, galera Tim? Então, Dani, com quantos anos você começou o inglês? Então, Luara, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 10 anos. Na verdade, eu tinha uma professora na escola onde eu estudava e ela me inspirou a ter vontade de estudar mais inglês, né? Além do inglês que eu tinha na escola. Tem um teórico dessa área da teoria da aprendizagem chamado Jean Piaget que ele diz, né, que o educador não é aquele que ensina, mas é aquele que desperta a vontade de aprender no aluno. E ela foi a pessoa que despertou essa vontade. Então eu tive esse apoio, eu tive o apoio do meu pai, o apoio da minha mãe. E aí eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 10 anos. E não parei mais, né? Não vou dizer quanto tempo faz, mas já faz bastante tempo que eu me desenvolvo aí no idioma. Então eu aprendi e agora eu ensino outras pessoas a aprenderem o inglês, né? E é bem importante para os jovens, né? Porque, querendo ou não, vai em um trabalho, por exemplo, quando uma pessoa procura, ele, né, precisa do idioma. Isso é verdade. Na realidade, é muito melhor você começar a estudar inglês quando você é jovem do que quando você já é um adulto. Não que um adulto não possa se desenvolver no idioma. Por que é melhor? Porque tem várias vantagens de você estudar inglês, né? Essa questão do trabalho é importante. A gente sabe que o inglês hoje no mercado de trabalho ele é básico. No currículo, você precisa, além do inglês, saber outros idiomas. Então, até por uma questão financeira, para você que é pai, que precisa pagar um curso de inglês, né, para o seu filho, é melhor você pagar o inglês para ele quando ele é jovem e depois pagar um espanhol, um alemão, um francês, outros idiomas, do que ter que pagar tudo de uma vez só, né? A gente sabe que hoje no mercado, quando você vai participar de uma entrevista de emprego, você tem dinâmicas em inglês, você tem entrevistas em inglês, então não adianta você colocar só no seu currículo que você tem nível intermediário ou que você é fluente, porque você vai ter o momento da verdade no momento de entrevista. Então é melhor se antecipar. Os jovens de hoje em dia, eles fazem amizade com as pessoas pelas redes sociais muito fácil. E eles precisam pelo menos saber o básico do inglês, né, para poder se comunicar fácil. Isso, Luara, muito bem. A gente precisa, o jovem, quando ele tem domínio do idioma, ele sai à frente. Por quê? Hoje em dia, para você se divertir, né, quando você escuta uma música, quando você joga um jogo e quando você está na rede social, é importante você ter noções, pelo menos noções básicas de inglês para você poder interagir. Então a gente sabe que, por exemplo, para esse pessoal, essa galera que adora jogar jogos de videogame, RPG, jogos pela internet, muitas vezes para você ultrapassar uma fase, para você passar de uma fase para outra, você precisa entender qual é o comando de inglês que está aparecendo na tela, né? No caso da música também, é muito mais legal você ouvir uma música entendendo aquilo que você está cantando, né? E sem aquela pronúncia embromation, a gente vai enrolando, né? É muito mais legal a gente entender e a gente pronunciar legal a música e aprender a falar também, porque as músicas elas têm trechos de falas que a gente usa no dia a dia. Então é muito melhor do que cantar o que a gente não sabe, enrolar na pronúncia. E no caso das redes sociais, porque a gente sabe que o mundo está globalizado, então se você sabe se comunicar, você pode fazer amigos no mundo todo. Mas você acha que os jovens estão procurando mais inglês agora pelos cantores internacionais? Eu acho que sim, eu acho que também por essas questões que a gente acabou de conversar, né? Sobre as questões dos games na internet, sobre as redes sociais. Então eu acho que tudo que a galera curte, tudo que o adolescente, que o jovem curte, hoje em dia não tem como não ter essa interação com o idioma. Então acho que motivação para estudar inglês e razões para estudar inglês o jovem hoje tem bastante. É, né? Verdade. E no intercâmbio, a gente precisa do inglês para pegar metrô, ônibus, para quê? Isso, intercâmbio é uma outra coisa que o jovem adora fazer, né? Então a gente tem, hoje em dia, empresas idôneas, honestas, que oferecem programas de intercâmbio. Então, só que para você viajar, acho que todo pai, né? A gente que é pai, a gente fica naquela insegurança, como é que o meu filho vai sobreviver num país
diferente, com uma cultura diferente, com hábitos diferentes, com um idioma diferente. Então, uma das maneiras para a gente ter essa segurança, né, de liberar o nosso filho para viver esse mundo, aí, experimentar uma cultura diferente, aprender a ser mais independente, aprender a ser responsável, turbinar a língua, né, é garantir que o seu filho, ou que o jovem, ele vai ter uma base de inglês para que quando ele estiver lá nesse país, fazendo esse programa de intercâmbio, que ele consiga fazer isso que você falou, pegar um ônibus, pegar um metrô, ir até um restaurante, ir a um supermercado, fazer viagens, né? Comprar um pacote lá naquele lugar e fazer viagens. Então, é essencial que o jovem ele tenha uma base no idioma. Há outros tipos de programa no exterior, que é o programa de au pair, onde você vai para ser babá, né? Então, veja só, para esses jovens que têm interesse de fazer o programa de au pair, é importantíssimo que você tenha um domínio no idioma, porque você vai para uma casa de família, você vai cuidar de crianças, então aí, neste caso, você precisa estar com o inglês um pouquinho mais turbinado. Mas veja só quantas coisas que o inglês, quantas portas que o inglês abre para a gente, né? Essa questão das redes, as músicas, os jogos, os programas de intercâmbio, a questão das entrevistas quando você estiver aí começando a sua carreira profissional, e tem mais um item, Luara, que é a questão do vestibular, não é verdade? Porque daí é uma matéria a menos a se preocupar se você começar o inglês desde cedo, né? Com certeza. Então, olha só, é uma matéria a menos para estudar e uma vantagem a mais. Por quê? Porque, na verdade, eu lembro do meu caso. Como eu comecei muito cedo, eu comecei com 10 anos, quando eu fiz o vestibular, eu não precisei me preocupar com inglês. E na questão da obtenção de pontos para a nota de corte, eu ganhava muito ponto no inglês, porque como eu tinha o domínio do idioma, eu ganhava pontos. Então é assim, é uma matéria a menos e uma vantagem a mais. Portanto, tá esperando o quê para fazer inglês, né? Vamos começar a turbinar aí o idioma. Existe uma metodologia mais fácil para o jovem aprender inglês? Eu acho que a metodologia mais fácil é aquela que trabalha o canal de comunicação com o jovem, né? Então acho que um professor de inglês, um teacher, que quer motivar os seus alunos, ele precisa trabalhar com aquilo que o jovem gosta, né? Então trabalhar com músicas, trabalhar com filmes, é lógico, trabalhar com o material, o livro ele é importante, o material didático ele é importante, porque ele foi feito de uma maneira estruturada para garantir um desenvolvimento em todas as habilidades. Mas eu acho que o que faz do teacher, né, aquela pessoa de sucesso que consegue motivar o aluno a aprender mais fácil, é aquele que consegue criar aquele vínculo com o aluno, né, que o aluno fala, ai, que delícia, ele, além dele ser um professor, ele é aquele parceirão daquele aluno, aquele amigo. Eu acho que o que faz o sucesso de um professor de inglês, não só com os adolescentes, mas independente da faixa etária, com qualquer faixa etária, é essa relação de parceria e confiança que o teacher consegue estabelecer com os alunos. Entendi. E Dani, compensa sair daqui para o exterior, estudar inglês? Então, compensa, mas o que os alunos precisam entender, o que as pessoas precisam entender é que se você quiser ser fluente no idioma, você precisa estudar. Então você precisa ter horas de exposição no idioma. Quando você vai zero, é lógico que você vai aprender, porque você vai aprender, a gente fala assim, vai aprender na marra, né? Não tem como. É sempre legal você ter alguma base, porque se você for para o exterior já sabendo um pouquinho de inglês, você vai aproveitar muito mais. Vai ser menos sofrido, né, o começo, a gente sabe que isso acontece. Os maiores benefícios de quem vai para o exterior, eu penso, além de você ganhar uma certa competência no idioma, é você perceber que você é capaz de sobreviver num país, num idioma que não é o seu, né? Então, o que eu percebo dos alunos que eu tive e que foram para o exterior é que eles perceberam quanto que eles são capazes, então trabalha muito questões de autoconfiança, autoestima, e aí o aluno volta até com mais desenvoltura para se arriscar, para falar, porque ele viu que lá não importa se ele vai falar corretamente ou não, ele conseguiu sobreviver, ele conseguiu se comunicar, e isso é o mais importante. É lógico que falar corretamente é muito bom, é muito legal a gente ter um inglês perfeito, mas o mais importante hoje em dia, principalmente para o jovem, que é um ser que adora interagir, né, um ser de comunicação, de interação, é comunicação, não importa se você vai falar corretamente ou não, é se fazer entender, né? Então, assim, vale a pena? Sempre vale a pena, mas não acho que 6 meses no exterior vai fazer de você uma pessoa fluente com inglês avançado, por exemplo, que isso não acontece. Aí, galera, muito importante, se liga na dica, o inglês está basicamente pegando o mundo inteiro, né? E Dani, onde a gente te acha?
Olha, vocês podem me achar na minha página no Facebook, Márcia Daniela English Coach, ou no meu site na internet, www.marciadaniela.com.br. Tem várias dicas interessantes lá. Lá você vai encontrar o meu e-mail, vai encontrar o meu contato. Por que teen é jovem? Então, em inglês, a partir de 13, a gente fala 13, 14, 15, até 18, que são os 18 anos, né? Então, é lógico que a adolescência hoje ela começa um pouco mais cedo, mas a gente fala que é a geração teen porque vem de 13 até 18. Olha que coisa mais legal, né? Obrigada, Dani. Foi um prazer te Lara. receber. Isso aí, galera. Inglês na Cuca, hein? A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Boom, shakalaka boom boom boom. Girl, you cause confusion when you walk in the room. Boom, shakalaka boom. Repórter Teen, a simpatia de nossa pequena apresentadora com grandes entrevistas para você. Boom, shakalaka boom. Ai, tu primo colorado. Alacarte TV, o programa da gente para nossa gente.